Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar um pouquinho de Arsenal na resenha da Premier League desta sexta-feira. Bora trocar uma ideia sobre os Gunners que ficaram no quase para ser campeões novamente da Premier League e encerrar um jejum de 20 anos sem título. Lembrando que a última vez que o Arsenal venceu a Premier League foi na temporada 2003-2004, naquela campanha invicta com 26 vitórias e 12 empates, 90 pontos, e o time do Wenger, aquele time sensacional com Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires, Patrick Vieira e entre outros grandes jogadores, marcaram época. E aquele foi o último título e está muito lá atrás já. E nessa temporada que o Arsenal se prepara, a palavra de ordem é: o Arsenal precisa ser campeão, porque tá tendo um trabalho muito interessante com o Arteta. O Arteta tem mostrado muita evolução com esse time, mas falta algo a mais. E, claro, analisando ali, passando, vamos dividir por etapas, analisando o elenco, o Arsenal precisa de reforços, o Arsenal precisa de banco, o Arsenal precisa de ter um elenco mais qualificado para poder enfrentar o Manchester City de igual para igual. O City é o adversário a ser batido na Premier League novamente. É um time que vem com uma base muito bem determinada, é treinado por um excelente treinador, por uma lenda que é o Pep Guardiola, e o Mikel Arteta é nada mais, nada menos que cria do Guardiola, porque jogaram, né? O Arteta era da base do Barcelona quando o Guardiola jogava nos times profissionais. O Arteta foi auxiliar do Guardiola no Manchester City, abandona o Guardiola no City para treinar o Arsenal. Então, ou seja, o Arteta conhece muito o Guardiola. Só que para o Arsenal, gente, precisa realmente qualificar o elenco. E claro que o Arsenal está trabalhando nisso nos bastidores. O primeiro reforço aí que está praticamente acertado e que só falta mesmo o anúncio oficial é do Calafiori, o zagueiro italiano. Calafiori, que foi muito bem no Bolonha na temporada passada, né? Ele que foi zagueiro titular do Bolonha, foi zagueiro titular da Itália na Euro, um dos poucos jogadores que se destacaram na Eurocopa com a Itália. O Calafiori, que fez parte de um elenco muito importante da história do Bolonha, que retornou à Champions League depois de muito tempo, depois de 60 anos de fila sem saber o que é disputar uma Champions League. O Ricardo Calafiori é o cara que vai reforçar esse setor defensivo, que já é muito bom, né? É um setor defensivo no qual tem jogadores muito bem qualificados: Ben White, Saribá, Gabriel Magalhães, Tomiasso, às vezes Zinchenko, enfim. Tem um time que foi a melhor defesa da Premier League na temporada passada, com apenas 29 gols sofridos. O Arsenal, que teve mais vitórias na Premier League do que o Arsenal campeão invicto. Foram 26 vitórias do Arsenal campeão invicto na temporada 2003-2004 contra 28 na temporada passada, que os Gunners fizeram um campeonato impecável. Mas aquela derrota para o Aston Villa no Emirates foi fiel da balança, que acabou, na verdade, fazendo muita diferença na pontuação, e aqueles 3 pontos perdidos deixaram que o Arsenal deixasse de ficar com a conquista. E o campeonato, como é da Premier League, tendo o Manchester City da forma como joga, cara, você tem que trabalhar com erro zero. Quanto menos pontos perder, melhor, porque o City é um time que papa títulos em pontos corridos. O Guardiola, em toda a sua carreira como técnico, só perdeu 2 campeonatos em pontos corridos. Então, é muito difícil bater o Guardiola em campeonatos de pontos corridos. O que o Arsenal precisa, pessoal, para qualificar esse elenco? Eu já mostro 3 sinais interessantes, que são as possíveis vendas de 3 jogadores que são banco nesse time. O Smith Rowe, que pode ir para o Fulham, que já tem tudo apalavrado, inclusive, né? Uma negociação bastante encaminhada para ser a maior contratação da história do Fulham, em torno de 34 milhões de libras. Um jogador que, claro, reserva do Arsenal. O Reece Nelson, outro atacante do Arsenal, também, 24 anos, pode parar no Leicester. E o Nketiah, que interessa ao Olympique de Marseille, que mira a contratação desse jogador a pedido do De Zerbi, que já havia
pedido a contratação do Mason Greenwood, ex-Manchester United, que já foi apresentado, inclusive, para jogar no Olympique de Marselha. O Arsenal está se livrando de jogadores que normalmente eles não elevam ou mantêm o padrão do time quando sai um jogador de referência, né? O Arsenal tem grandes atacantes, mas precisa também de um atacante de mais confiança. O Arsenal precisa de um finalizador, né? E aí, é claro, é muito difícil de você buscar nomes no mercado que o Arsenal consiga fazer com que um clube consiga vender esse jogador para ele, né? Então, assim, nomes como Alexander Isak ajudaria muito, porque é finalizador e foi um grande jogador do Newcastle na temporada passada, o artilheiro do Newcastle na Premier League. Tem o Vlahovic, atacante da Juventus, mas o Vlahovic já havia rejeitado o Arsenal no passado para jogar na Juventus. Tem também o Chesco, que foi muito bem com a Eslovênia na Euro, só que já acabou anunciando que permanece no RB Leipzig. Só que o Arsenal precisa realmente também qualificar esse meio-campo para não ficar tão dependente de Odegaard e só de Declan Rice. E aí tem nomes interessantes no mercado, inclusive nomes espanhóis que foram bem na Eurocopa, que são de times ali que não são super poderosos na Espanha e que podem ser uma solução para esse time do Arsenal. Estou falando de Zubimendi, meio-campista ou volante, e também do Merino. Merino que foi muito bem na Euro, foi um herói, inclusive herói de classificação da Espanha. O Merino que, claro, a Espanha vai lembrar, claro, com aquele gol salvador dele contra a Alemanha. A Alemanha nas quartas de final da Eurocopa. E o Zubimendi, muito importante no segundo tempo da final da Euro, quando sai o Rodri e ele entra e faz a Espanha jogar ainda mais de forma ousada, pressionando, com posse de bola, atacando e ele sendo um dos pilares desse meio de campo da Espanha. O que o Arsenal precisa é de recurso. O Arsenal tem um time base muito bom. Traz o Calafiori, que pode até assumir a lateral esquerda do, do Arsenal, já que você tem um zagueiro de origem central, que é o Ben White, sendo lateral direito. Vai ter uma defesa muito boa. Já tem o Raya, que manteve no elenco, né? Ele teve um contrato de empréstimo, né? Na temporada passada, foi o líder em clean sheets na Premier League da última temporada e renovou seu contrato. O Arsenal exerceu o poder de compra e garantiu o Raya por mais tempo no Emirates Stadium. Agora, o que o Arsenal precisa, pessoal, é elenco. O Jorginho permanece, mas é um jogador acima dos 30 anos e normalmente é um jogador que não vai exercer ali uma importância muito alta, porque ele não vive mais a grande fase dele, né? De outros tempos. O que a gente está falando é que o Arsenal precisa de qualificação para esse elenco. O Saka é um jogador importantíssimo, vai seguir sendo o próprio Gabriel Jesus, saudável, pode ser mais importante, mas precisa ser um cara mais eficiente em gols. E ele já admitiu que não é um 9 goleador, né? O Martinelli não fez uma grande temporada, mas pode ser uma temporada de resgate. E o Leandro Trossard, que foi o principal jogador em números de gols, assim, o atacante do Arsenal que mais marcou gols, mesmo não sendo titular absoluto. E o Havertz, que é um jogador importante e que teve uma segunda metade de temporada muito boa com o Arsenal, né? E é claro, o Saka, que foi o grande líder em números dos Gunners ao longo dessa temporada. Então, assim, é um Arsenal, pessoal, que precisa realmente trazer essas qualificações para o elenco para fazer com que esse time floresça cada vez mais. O trabalho está sendo muito bem feito, existe ali sinais de que o Arsenal possa ser um time que vai brigar novamente por títulos nessa temporada, mas precisa de punch. Mas esse punch não é apenas um jogador que vai mudar a vida do Arsenal. Não, precisa de recursos, precisa de elenco. O Arsenal, muitas vezes na temporada passada, pregou porque o Arteta não confiava nos seus jogadores de reposição no banco.
Entendeu? Então, assim, você olha para o banco, não tem ali aquela variedade para você mudar e manter padrão de jogo. Então, o Arsenal precisa realmente de backups. Fazer com que esse time trabalhe para o treinador, como é o City com o Guardiola. O Guardiola tem um elenco reduzido, mas ele tem os caras que ele confia, que vem do banco de reservas e resolve a parada quando tem que resolver e que mantém o padrão de jogo do time. Isso que o Arsenal precisa. Precisa para ter realmente essa oportunidade de superar o City, que é muito difícil. E claro que o Arsenal trabalha, tem pré-temporada, já teve um empate contra o Bournemouth, né? Um jogo amistoso nos Estados Unidos. Vai ter jogo nesse final de semana contra o Manchester United, também amistoso. Depois tem um amistoso com o Liverpool, tem amistoso também com o Bayer Leverkusen e também tem a Emirates Cup, né? Que é aquele torneio amistoso na arena do Arsenal, né? No Emirates Stadium contra o Lyon. Antes da estreia contra o Wolverhampton dentro de casa, jogo em Londres no dia 17. Então o Arsenal tem aí 20 dias de preparação para rodar esse time e ficar de olho no mercado. O Arsenal, com esses sinais que estão vendendo esses jogadores, por exemplo, que possam ser negociados, que é o caso do Reece Nelson, do Nketiah e do próprio Smith Rowe, é um sinal que o Arsenal vai buscar reforços, além do Calafiori, que é uma questão de tempo aí de que seja anunciado. E aí o Arsenal teria uma defesa absurda, né? Em termos de qualidade. E outro ponto legal também, a gente sabe que o Arsenal é uma equipe que joga muito com a bola, mas precisa ser mais eficiente no último terço do campo. Então, essa necessidade de você ter mais meio-campistas, não que o Fábio Vieira seja um jogador que o Arsenal não possa confiar, eu acho que ele é importante dentro de um contexto. Eu acho o Fábio Vieira um jogador que vai resolver os problemas do Arsenal no meio-campo, apesar de ele ter ido bem no amistoso contra o Bournemouth, inclusive marcando o gol. Mas ele pode ser uma peça que o Arteta confie e para manter padrão, né? Mas talvez vale o Arsenal pensar num parceiro ideal para o Odegaard. E aí, pessoal, realmente precisa analisar o mercado e ver quais oportunidades. E eu vou falar: tirar jogador da Real Sociedad é mais fácil de tirar jogador de times da Inglaterra e de outros grandes times do futebol europeu. Com todo o respeito à Real Sociedade, mas tem jogadores muito importantes que se destacaram na Eurocopa e que podem resolver o problema do Arteta. E o Arteta conhece o futebol espanhol como poucos e tem essa possibilidade. Então eu entendo que essas movimentações de mercado do Arsenal de vender essas peças do banco e vendendo bem, tá? Vender pelos valores são números interessantes. Dá para você pegar esse dinheiro e investir em sangue novo, em jogadores que ajudem a colaborar para o futebol ser muito mais eficiente no último terço do campo, no ataque. Porque de resto, pessoal, o Arsenal é um dos melhores times da Europa e é claro que precisa ter esse cuidado. Para mim, um atacante com mais punch para decisão, que tenha finalização e ao mesmo tempo esses nomes no meio de campo, né? Tentar um parceiro ideal para o Odegaard para também dividir a responsabilidade e ter rotação e não perder padrão. Isso que o Arsenal precisa. Não pode, por exemplo, jogar com o time com a mesma formação, com os mesmos jogadores, porque cansa, a temporada é cansativa. E o Arsenal, na temporada passada, fez muito isso e pagou caro, porque os jogadores, sim, estavam cansados por conta da maratona. E a gente sabe que na Inglaterra o negócio é muito pesado, ainda mais quando vira o ano, né, com uma maratona de jogos de Copa da Liga, Boxing Day, com Copa da Inglaterra, sem falar que tem ainda a Liga dos Campeões antes, né? Porque tem a pausa, né? De dezembro para depois voltar para o mata-mata ali em fevereiro. Então, assim, precisa de elenco, precisa de qualificar para manter esse padrão. Então, é isso que eu entendo do Arsenal, é isso que eu acredito. Tem uma gama de amistosos interessantes para a gente observar o Arsenal durante a pré-temporada. E é claro que chega como um dos times principais ali, com mais condições, ao meu ver, nesse momento, para derrubar o Manchester City. Na temporada passada faltou pouco,
mas faltou pouco porque faltou elenco. E aí também fica essa lição, mas o Arsenal espera, se eu busque nomes para qualificar mais. Não é só o Calafiore que vai ajudar. O Arsenal precisa pensar também lá para frente, meio campo para frente, para fazer com que esse time tenha mais eficiência, consiga marcar até mais gols e ser um time muito mais contundente, né? Que consiga fazer gols, principalmente no primeiro tempo, construir bons resultados e fazer com que esse time realmente o pessoal olha com uma ideia de que o Arsenal é um time que está na fila há 20 anos, não ganha nada e que precisa e que vai nadar e morrer na praia, e não é bem assim. Existe um trabalho sendo muito bem feito e eu acredito que alguns reforços pontuais, principalmente meio campo e ataque, a chance de ter sucesso ela é muito boa, principalmente dentro da Inglaterra, aonde não vence há mais de 20 anos. Beleza, pessoal? Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com a galera e bora resenhar ali nos comentários que a gente volta em breve com mais vídeos analisando os times que vão participar da próxima temporada da Premier League. Valeu? Vou nessa, um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.